Pós-graduada em neuropsicologia, sou graduada em dependência química pela Unifesp, também aconselhamento familiar dentro da área da dependência química pela Unifesp e formada em bacharel em teologia, terminamos ano passado. E o Senhor tem abrido as portas e vamos estar agora pela Marquise fazendo missiologia. Pós em missiologia, se possível mestrado e doutorado em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem assim nos agraciado. Eu digo que eu não sou merecedora. Eu sempre digo que o céu Ele achou graça na minha vida. Porque da onde eu saí de um contexto de um lar que os nossos pais eram analfabetos, mal sabiam assinar o nome. E a síndrome da Maria é pais analfabetos, filhos analfabetos. Mas eu louvo a Deus pela vida da dona Joana, que dorme no Senhor, e do seu Miguel, que dorme no Senhor Jesus, que era algo que a minha mãe sempre reforçava em nós. Estudem. A única coisa que eu posso favorecer vocês é o estudo. Vocês podem ser o que vocês quiserem ser. E ela sempre pegava no pé da gente, os estudos. Sempre estudei escola pública, porque não tinha condição de ser escola particular, mas colégio público de primeira qualidade, que hoje é um dos melhores colégios militares do estado de Goiás. Então, a gente estudou em escola militarista, Então, e pública. Eu sempre digo, que não é a escola que faz o aluno, é o aluno que vai fazer a escola, E na nossa família tem a Marlene, que é pedagoga, eu sou psicóloga, E matemática, Marlene. Minha irmã, que é formada em enfermagem, a Lúcia, trabalha. Agora ela está no hospital, ela trabalhava na BR-60, resgatando pessoas com acidentes de trânsito. Então a minha irmã fazia todo o resgate, todo o parado dos primeiros socorros, com a doutora ali. E agora ela está dentro do hospital, trabalhando no hospital em Goiás. Então, assim, a nossa mãe sempre preocupou com os estudos. E o Senhor achou graça na minha vida, porque eu já tinha profissão quando o Senhor nos chamou para estudar, E não foi fácil, não, porque eu briguei com Deus muito, porque eu falava assim, Senhor, para eu ser psicóloga, eu tenho uma natureza muito forte, eu sou muito enérgica. E ele dizia assim, para onde você vai, a área que você vai trabalhar, você precisa dessa personalidade para ajudar as pessoas. Hoje eu entendo que saúde mental não é para qualquer um na psicologia. Tem que ter essa personalidade que eu tenho, senão não consegue ajudar as pessoas, E nós ficamos aí mais de 15 anos com a clínica aberta. Fechei em janeiro, porque Deus mandou fechar. E assim que eu fechei em janeiro, eu fui para Manaus, recebi um convite para a Amazônia. E aí o Senhor dizia para mim, se você estivesse na clínica, você tinha feito a viagem que você fez? Ele falou, então cumpra o voto que você fez naquele meio que eu ouvi. Antes do meu esposo falecer, ele estava em coma e eu disse, Senhor, se o Senhor quiser que eu seja pastora na terra, o Senhor vai levantar meu esposo. O Senhor vai pôr de pé para ele ser testemunho. Se é isso que o Senhor quer. Se o Senhor guardar ele, eu sei que é missões. Porque eu sei que é a obra missionária que o Senhor quer na minha vida. Então, abre as portas para mim. E o Senhor ali, ele dizia e sempre disse para mim que era a África, que eu iria um dia colocar os pés. E o Senhor está cumprindo essa promessa. Estamos aguardando aí somente o enviar de Deus e o parecer do nosso presidente, que ele já falou que a gente vai para Moçambique. Então, em nome de Jesus, é o que eu estou aguardando, irmãos? Já foi lá o templo inaugurado,
está sendo construído o orfanato e é nessa área, né, social, missão social, que eu quero estar trabalhando com as crianças, meninas em vulnerabilidade. E todo esse tempo que o Senhor trabalhou comigo aqui nessa comunidade, atendendo a comunidade de Diadema. E não só de Diadema, São Bernardo, São Paulo, Santo André, São Caetano, pessoas no Japão, pessoas nos Estados Unidos, pessoas em Londres, pessoas na Espanha, em Portugal. Todo esse tempo foi um preparo, está sendo um preparo para a gente poder chegar no objetivo maior que Deus tem para a nossa vida. Nós já aprendemos nesses 3 dias o que é o luto, que o luto não está apenas associado à morte, mas perdas, né? Perdas do trabalho, de um casamento que foi rompido, né? Então, perda da saúde. E nós temos um caminho, né? O luto é um caminho a ser trilhado. E com essas experiências, a gente trazer novas possibilidades de uma vivência diferente. Pode colocar, Bernardo? Então, eu quero conversar com você hoje. É um tema, irmão, que muito pouco se fala na igreja. Morte, ela tem 2 definições. Tem a morte natural e a morte violenta. E como a morte ela entrou no mundo? Lá no princípio, que a gente nem para pensar, a gente nem para refletir. Gênesis capítulo 4. A primeira morte é uma morte violenta. Porque há 2 irmãos no campo, Abel e Caim. Então a Bíblia ela vai registrar a primeira morte, uma morte violenta. Uma morte que foi atentada, né? Por uma violência o quê? Humana, não foi uma fatalidade.